para o vice-presidente vereador Petrini. Segue com seu grande expediente, vereador Lucas Carenhato. Obrigado. Eu vou falar do tema educação, mas quero só destacar a sua fala, vereador Petrini, no que se refere à TV aberta, e fazer aqui um reconhecimento aos presidentes da legislatura anterior, especialmente, ao vereador Velocino, a vereadora Denise, o vereador D'Ambros e a vereadora Marisol. Eu sei que todos tiveram uma participação importante. A vereadora Marisol, ano passado, acompanhou uma parte do projeto, estiveram à frente também, para que nós, esse ano, pudéssemos ter a TV aberta como uma realidade. Então, destacar, acho importante a sua colocação, vereador Petrini. Participamos lá na reunião da Rede Legislativa. São 12 cidades do Brasil, cidades de diferentes estados, governadas por diferentes partidos, até porque não tem relação com partidária, mas para a gente saber que são poucas, perto das 5 mil e poucas, são apenas 12 que foram escolhidas para receber todos os equipamentos do sinal aberto. E como bem disse o senhor, vereador Petrini, uma TV legislativa que não tem a pretensão de ser comercial, que tem recurso público, ela pode sim e deve produzir informação de qualidade. E mais, o senhor disse é importante, o técnico, o engenheiro que nos atendeu lá disse que o nosso sinal, que vai ser muito potente, vai atingir grande parte das cidades da nossa região. Sabe que antigamente nós tínhamos a TV UX, por exemplo, que cumpria esse papel. Não existe mais. Essas TVs comunitárias foram cessando por vários problemas, em razão também do apelo das TVs comerciais, das redes sociais. Eu acho que nós estamos prestes a um passo super importante que carece a nossa atenção e a nossa valorização para o que for necessário. Eu já externei a minha vontade, enquanto presidente, para a mesa diretora, e vou apresentar isso para os colegas, que nós façamos outras transmissões ao vivo de eventos importantes para a nossa cidade. Eu defendo isso. Mas, para isso, a nossa TV, a nossa equipe, que é bem enxuta de comunicação, vai precisar de estrutura e, no momento oportuno, nós falaremos sobre esse assunto. Ainda, eu quero agradecer. O prefeito Adiló estava em viagem, sei que voltou ontem. Eu solicitei uma reunião, me recebe agora às 11h15, e isso acho que é uma das qualidades que o prefeito tem de atender a todos com extrema agilidade no telefone ou nas reuniões. E eu deixo aqui um recado, que os secretários e secretárias sigam esse exemplo. Secretários e secretárias, às vezes a gente não pode atender o telefone por estar numa reunião, mas tem que dar o retorno aos vereadores. Eu estou recebendo várias reclamações dos vereadores de dificuldade de contato com secretários. E eu digo, se o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, responde a todos com presteza e agilidade, seus gestores precisam seguir o mesmo exemplo. Ainda nessa questão mais burocrática da Câmara, eu recebi uma mensagem do representante de uma secretaria solicitando aos vereadores dados específicos dos solicitantes de indicação. Dados esses de endereço, WhatsApp, etc, etc. Gente, a indicação, ela é o nosso instrumento de solicitação enquanto poder legislativo. Então, só para deixar nítido essa questão, eu também vou conversar com o prefeito para nós alinharmos essa questão. É lógico, quando é uma indicação específica, em que não está descrito na indicação o endereço do problema, os dados, lógico que o vereador precisa completar. Agora, apresentar um cabedal de dados é algo desnecessário, na minha opinião. As nossas indicações não exigem isso. Então, também acho que, por isso, da necessidade do nosso sistema, vereador. O senhor traz o exemplo de Recife, tanto na prefeitura como na Câmara de Vereadores, eles avançaram muito em sistemas que digitalizam os processos e facilitam atender. Então, quando for para facilitar o atendimento da indicação, lógico que o vereador vai dar os dados. Agora, nós não podemos fazer como regra, até porque são dados das pessoas que não necessariamente precisam ser repassados. Então, só para nós organizarmos esse fluxo, a fim de todas as pessoas serem atendidas e nós não burocratizarmos essas questões. A vereadora Daiane, de imediato, sua parte.
Vereador Lucas, eu acredito que o senhor vai levar também a demanda da questão das indicações, né, que o senhor já pincelou numa outra oportunidade. Eu acredito que é de extrema importância. Até falei com o chefe da Casa Civil, o Dornelles, quando ele esteve no gabinete. A questão da indicação, a gente está sem eira nem beira, né? A maioria das indicações não vem respostas, né? Não tem nenhuma resposta por parte do Poder Executivo. E algumas secretarias, como o senhor já falou também, e eu também recebi essa informação, eles orientam a abrir um Alocaxias. E eu acredito que a ferramenta do vereador é a indicação, né? E não o Alocaxias. Então, a gente fazia Alocaxias quando era liderança comunitária, quando é presidente de bairro, né? Quando a gente é vereador, a gente tem a ferramenta da indicação. E isso eu acho que é um dificultador, né? Inclusive, como orientação, eu recebi na Secretaria de Obras que tem que ter um Alocaxias, né? Porque senão eles não acham, porque senão eles não localizam. Então, eu acredito que é um problema e que precisa ser falado com o prefeito para ser organizado essa parte e até mesmo as respostas aos vereadores, né? Porque senão fica ali milhares de indicações, como a gente já tem no sistema, né? E a gente fica sem orientação para dar para aquele morador. Então, eu gostaria de uma atenção específica à questão das indicações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Dani. Vou conversar com o prefeito. Na legislatura passada, eu lembro que, por solicitação do Executivo, nós fazíamos Alocaxias das lâmpadas, em razão de ter um 0800, de ser um outro sistema. Então, os vereadores todos se adaptaram, mas seguiam com as indicações. Eu não sei para onde as indicações estão indo, quem é o responsável ou o responsável, mas nós vamos solicitar e tentar melhorar para que os vereadores, ao menos, tenham retorno, porque é o que as pessoas nos cobram. O assunto da minha fala de hoje não era esse mais paroquial aqui das nossas questões. Eu quero falar sobre o tema da educação, seguindo o tema da educação, porque nós estamos em 2025, mais um ano letivo começam, e eu penso que, assim como eu, vocês devem ter muitas demandas de vagas, de falta de vagas na educação infantil, de falta de vaga no ensino fundamental, de falta de vaga no ensino médio. Ou uma criança que mora lá no Jardim Oriental e tem uma vaga no Governador Roberto Silveira, aqui no Rio Branco. Então, nós temos uma situação muito complicada no sistema educacional do nosso município, daquilo que diz respeito às vagas de competência do município, que são da educação infantil e do ensino fundamental. Eu quero fazer só um exercício com vocês. Vamos pensar na região do Risso. Na região do Risso. Lá na região do Risso nós temos, então, a Escola do Desvio Risso, que é uma escola que foi iniciada em 2020, quando o colega vereador Frisso era vice-prefeito, e ainda bem que essa escola foi criada alocando um espaço, porque se nós não tivéssemos a Escola do Desvio Risso, o colapso seria completo e absoluto. Todas as salas da Anhanguera estão utilizadas, todas com capacidade máxima. Mas nós temos o Desvio Risso, temos o Leonor Rosa, temos o Nandi e o Caetano Costa Milã. Todas as escolas lotadas de vagas, especialmente nos anos iniciais. Hoje o nosso principal gargalo é o terceiro ano. Não há vaga. Sabe o que está acontecendo com isso? O município vai pagar transporte, vai abrir turmas lá no José Generoso, em Forqueta, e as crianças do Risso vão ser levadas para Forqueta, para garantir vaga. É disso que nós estamos falando. Sendo que o José Generoso é uma escola pequena, de madeira, uma escola bonitinha, teve reformas há tempo atrás, mas não vai abrir tantas vagas assim. Mas é a saída única que a secretaria está encontrando. Bom, vamos para o Esplanada. Vamos pensar na grande região Esplanada. Nós temos lá, naquela grande região, são vários bairros. O Basílio Katienko, o Renato João César, o senador Teotônio Vilela, lá na Estrada do Imigrante, o Ramiro Pigossi. Todas lotadas. Todas lotadas. Não tem mais onde colocar as crianças na região Esplanada. Vamos para o Charqueadas. E o Madre Assunta, é isso, lá no Jardim Oriental. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Vamos para o Charqueadas. Nós temos o Nova Esperança, o Firmino Ferronato, o Rosário de São Francisco, todas lotadas. Vamos mudar de lado, vamos para o Reolon. Reolon, Mariana e Cidade Nova. Paulo Freire, Machado de Assis, Cidade Nova, São Genaro. Todas lotadas, com o agravante.
Esse ano deve começar o empreendimento do Minha Casa Minha Vida no São Genaro. 12 torres. As escolas já estão todas lotadas. Para onde vão essas crianças? Então, a gente pegar bairros que são, assim, mais localizados, tem uma escola só. Santa Corona e Vila Lobos. Uma escola só, lotado. Nesses 2 bairros não tem educação infantil. Então, a realidade do município, que é discutida há muitos anos, enseja ações urgentes. Uma declaração de líder da bancada do PT. Segue com a palavra vereador Lucas Carenhato. O município de Caxias do Sul, no seu poder executivo, e no município de Caxias, através da rede pública estadual, nós precisamos de mais escolas. Eu tive ontem visitando a central de matrículas e haja saúde mental para as colegas servidoras. Porque não há o que fazer, não tem milagre, não tenho como empilhar as crianças. Aí o que acontece é o seguinte, na educação infantil, o município faz o quê? Compra a vaga, judicializa e tem que comprar da rede privada. Daqui a pouco, o que vai começar a acontecer no município de Caxias é ter que comprar a vaga privada no ensino fundamental. Só que daí não tem escola nos bairros, né? É isso? Mas a realidade é muito dura. Eu não sou gestor da educação. Eu estou vereador e recebo essas demandas. Nós falamos todos os anos. Esse é o 5º ano que no início do ano letivo nós estamos bradando. Eu ouvi e tenho acompanhado a proposta da PPP da educação infantil, que não vai resolver o nosso problema, vai, numa visão de gestão, de entregar parte para a iniciativa privada, jogar no médio prazo essa solução. Só que nós precisamos de medidas urgentes, vereadora Rose Figeri. Nós vamos ter escola de lata no município? É um questionamento. Vamos colocar container nas escolas? Vamos abrir escolas em salão de igrejas? Ou a gestão municipal fará um planejamento, por exemplo, de ampliação das escolas? Dessas que eu falei aqui, pegando na região Reolon. Tem como ampliar no Cidade Nova? Tem espaço para ampliar? Eu acho que tem. Uma sala, 2, 3. A exemplo do que foi feito lá no Leonardo Murialdo. O Leonardo Murialdo é um caso que foi ampliada. E já começa defasada porque tem mais loteamento. Então já a ampliação está lotada no Leonardo Murialdo. Lá perto de São Marquinhos da linha Feijó. Então precisamos medidas urgentes, colegas. Sob pena de termos salas lotadas. E aqui todo o início de ano letivo nós temos matérias da imprensa citadina falando da falta de vagas. Casos inúmeros em que a criança mora num bairro e é jogada para outro. E não tem o que fazer. Ontem eu conversava com a Thaís, que é a coordenadora da central da rede estadual, e a Valdirene da rede municipal. E elas me diziam, nós estamos aqui trabalhando no limite das vagas e eu não ouvi e não tenho acompanhado notícias do planejamento de ampliação ou de construção de escola. Não ouvi isso. Ouço do ensino da educação infantil. Quando penso que, se numa ampliação, se nós ampliássemos uma turma por escola, uma sala por escola, que resultaria em 2 turmas por escola, nós já teríamos um atendimento grande e poderíamos ofertar mais 4 e 5 anos nas nossas da rede municipal, deixando para as filantrópicas creche, berçário, 0 a 3 anos, que inclusive a iniciativa privada não oferta tantas vagas de berçário. O tema é complexo. Se não houver medidas de planejamento, de investimento, vocês seguirão recebendo mensagens e nós temos, eu ouso dizer, nós temos centenas de crianças nesse momento sem escola em Caxias. Temos centenas de crianças sem escola. O gestor pode dizer o seguinte, não, mas sobra vaga. Mas não me adianta sobrar vaga no Melvin, lá no Planalto, se a necessidade é lá no Arcobaleno, no Esplanada. Não adianta.
Porque essa criança de anos iniciais, o pai não vai ter como pagar a van. Eu nem falei do Fátima. Se a gente pegar o Castelo Branco e o Esther Benvenuti e o João Desorze, todas lotadas. E aí faz o quê? Tem criança do Fátima Alto que tem que descer para os Braga, ou vice-versa. Porque às vezes a criança que mora ao lado da escola, quando está entrando no primeiro ano ou no pré, não consegue, porque a escola está lotada. Então é um apelo que eu faço ao prefeito Adiló, à secretária de Educação, Marta, juntamente com a rede estadual, que tem obrigação de ofertar vaga de ensino fundamental, o vereador Edson da Rosa, que eu sei que há uma política do governo estadual em querer ofertar só ensino médio, e nós não conseguimos dar conta. Então, é complexo, mas precisamos de ações efetivas para garantir um direito primordial da criança, que é a escola. Seu à parte, vereador Andrés. Concede uma parte. Marques. Obrigada, vereador Lucas. Tem um exemplo bem concreto de ampliação de escola que deveria já ter começado e não começou, e isso faz com que as crianças tenham que ir para outros bairros e aí gera um problema nos outros bairros também, que é no Campos da Serra. Nós tivemos, inclusive, uma reunião com o vereador Edson, quando ainda era secretário da Educação, e depois nós tivemos outras reuniões e foi proposto e colocado pelo município que as obras começariam agora, esse ano, para iniciar as atividades da escola em 2026. Mas as obras ainda não começaram, não falaram nada para a comunidade, não há concretude no que foi apresentado, portanto, é uma preocupação válida, porque as crianças daquela região já sofrem, e se nem lá, que já deveria ter sido construída uma escola há mais de 10 anos, está sendo, imaginem nos outros lugares. É preocupante de fato, vereador Lucas. A senhora falou no Campos da Serra, vamos lembrar que tem são dezenas ou centenas de famílias que vão chegar no Campos da Serra pelo programa habitacional. E o Atiliano já está lotado, lá no Desoras. Então, sua parte, vereadora Rosa. Bem importante esse tema, vereador Lucas. O prefeito comenta seguidamente a questão de quantos imigrantes têm chegado em Caxias, quantas pessoas têm vindo para cá. E isso implica também em adequar a cidade a isso. E, olha, faz algum tempo, não faz tanto, em 2022 eu estava em sala de aula, já estava se abandonando quase aquela questão da metragem, começava as aulas, já entra mais, a questão de estudantes que tem alguma questão do AEE, também que tem que ter redução de turma. Depois a gente vai fazer o levantamento e a aprendizagem fica lá embaixo, a responsabilidade são das professoras da escola que não conseguem dar conta. Só que a gente sabe o que é uma turma com 30 ou uma turma com 40 ou para 20 para ti trabalhar. E o grave também que tem acontecido, e eu não sei como resolver, situações de crianças, irmãs, sim. Em escolas diferentes. E às vezes é no mesmo bairro, mas quando tem as atividades do Dia das Mães, Dia dos Pais, como é que a família faz? Porque geralmente é no mesmo dia na escola. E não só isso, muitas vezes a logística de tu levar uma criança e depois levar outra, só nesse tempo tu perde muito, às vezes até quando tu vai trabalhar. Eu sei de mães que estão pensando em largar o trabalho sem poder, para poder adequar essa questão da logística de levar as crianças na escola. E mais, daqui a pouco a gente vai começar a fazer a questão dos ônibus, que já foi comprovado como o transporte é muito mais caro do que, às vezes, tu ampliar uma sala ou ampliar uma escola, que é essa possibilidade. Então, acho que é um tema bastante importante, que às vezes a gente fala só da educação infantil, mas esse problema está acontecendo na educação fundamental também. Obrigado, vereador. Obrigada. Seu à parte, vereador Edson. Vereador Lucas, eu vou pedir uma declaração de líder, depois para a gente tentar ampliar um pouquinho mais esse assunto. Obrigado. Bom, o tema é importante. Declaração de líder. O tema mobiliza. Ele não é só uma pauta dos professores, ele é uma pauta de todas as pessoas. Primeiro, e não é porque o ECA estabelece como obrigatoriedade a garantia da vaga, mas são o desenvolvimento das nossas crianças. São essas crianças hoje que daqui 20 anos vão estar aqui, vão estar atendendo na UPA, vão estar no serviço público, na metalúrgica, em todos os lugares da nossa cidade. E o lugar para a criança é na escola. E de uma escola próxima à sua casa. Eu sou cria do Planalto, estudei no Melvin, que é pertinho da minha casa, e a pé, 2 quadras.
Isso foi fundamental para o meu desenvolvimento. No início, a minha mãe me levava. Então, ali se estabelecem as relações. A gente está no bairro. Então, é inadmissível essa situação. E isso só se resolve com o investimento. Eu já ouvi uma fala, não, mas com o passar do tempo, a natalidade vai diminuir. Bom, está diminuindo, mas o impacto disso vai ser perceptível na diminuição da necessidade de escola daqui 20, 30 anos. Mas até 20, 30 anos, a Esplanada vai seguir sofrendo porque não tem vaga na escola, o Desvio Risso, o Cruzeiro, o Fátima e as crianças sofrendo. A vereadora Rose falou, e aí é uma outra questão. Quem acaba tendo que se abnegar, em geral, são as mulheres, são as mães, que deixam de trabalhar. Porque tem o filho em escola diferente, tem que circular a cidade, tem o problema da falta de linha de ônibus, às vezes, nesses trajetos entre os bairros. Então, é um tema importante. Vou tocar nesse assunto com o prefeito e acho que a Comissão de Educação, o vereador Edson, que o senhor preside, tem uma função primordial em estar discutindo, pautando e propondo alternativas para o Poder Executivo. Era isso, muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente.